Presbítero Aguinaldo. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao nosso pastor que nos fizera convite para nós estarmos aqui no dia de hoje. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Wagner e todos os nossos obreiros aqui, a nossa retaguarda, que Deus abençoe. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, Lucas 7, versículo 36 a seguir, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: Diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento, com os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa passagem é uma passagem que me chama muita atenção. Jesus vem de uma série de ensinamentos e de milagres. Se nós voltarmos no capítulo 6, nós vamos ver Jesus realizando alguns milagres. E no capítulo 6 do mesmo livro de Lucas, está registrado ali também o Sermão da Montanha. Louvado seja o nome do Senhor. Já no capítulo 7, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, após finalizar o Sermão da Montanha, ele cura um centurião, um servo de um centurião ali em Cafarnaum. Não bastante, a Bíblia diz também que ele ressuscita o filho daquela viúva, traduzido por viúva de Naim. Louvado seja o nome do Senhor. E logo em seguida, faltando 2 dias para a Páscoa, Jesus vai a Betânia.
E é nesse contexto que entra o texto que eu acabei de ler. A Bíblia diz que um certo homem, como o texto é claro e explicativo, por nome de Simão o leproso, e aqui é bom abrir um parênteses para deixar claro que o leproso aqui não era uma doença, tá? Até porque, se a gente formos olhar pela tradição judaica daquela época, Jesus não poderia estar, nem ninguém estaria ali próximo a um leproso, porque a tradição proibia alguém chegar próximo a um leproso, ou seja, o leproso tinha que estar fora do arraial, fora da cidade, no leprosário, um lugar próprio para ele. Mas leproso aqui é alguém que tinha trabalho, que tinha a habilidade de trabalhar com vaso. E aí, quem entende de hebraico, eu não sei ler hebraico, louvado seja Deus, mas lá tem duas palavras que são bem parecidas. Aleluia. E um é leproso realmente, e o outro, ele é fabricante de vaso. Então Jesus está lá com o fabricante de vaso, o Simão o leproso. E no meio deste cenário, a Bíblia diz que uma mulher, que Lucas vai descrever ela como pecadora, vai até o lugar que eles estavam ali, naquele jantar, entra naquele ambiente, eu acredito, sem ser convidada, sem ser chamada, mas aquela mulher sabia quem ali estava. Aquela mulher conhecia aquele que estava participando daquele jantar. Louvado seja Deus. E sabia que ele tinha o poder para perdoar os seus pecados. E não bastante para lhe dar a salvação. Era só ela querer. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer para você nessa noite. O mesmo Jesus que entrou naquele jantar, ele está aqui nessa noite. Aleluia. O mesmo Jesus que entrou naquele ambiente, aquela mulher teve a audácia de ir até ele, aleluia, para prestar a sua adoração. Aleluia, ele está aqui. E se nós adorarmos a ele, ele tem poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar, para realizar milagres, porque ele é o mesmo ontem e hoje, e ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele entra naquele lugar e a mulher entra em seguida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela entra ali, a Bíblia diz que ela vai, se agacha aos pés de Jesus, vai até os pés. E se a gente formos olhar, pela lógica, Jesus não estava com os pés em cima da mesa, claro que não. Ele estava com certeza sentado em um banco e os seus pés estavam embaixo da mesa. Logo eu entendo, isso aqui é só uma simbologia, aleluia, que Jesus estava com os pés embaixo da mesa e aquela mulher, ela decidiu entrar ali debaixo daquela mesa para ungir os pés do mestre, louvado seja Deus. Pois bem, com a atitude dessa mulher, com essa ação, essa mulher transmite para mim alguns ensinamentos. Ela deixa aqui para mim algumas lições. A primeira lição que essa mulher, ela deixa para nós nessa noite é que quem quer adorar, não escolhe o lugar. Eu não preciso estar em cima do altar para adorar a Deus. Eu não preciso estar em evidência para adorar, mas essa mulher, ela se torna uma adoradora oculta. Ela vai para o lugar onde ninguém vê, aonde ninguém enxerga, mas tudo o que ela queria era adorar o mestre. Tudo o que ela queria era adorar. Aleluia. E aquele que quer adorar não olha para os obstáculos, não olha para quem está ao lado. Aleluia, mas ele adora, como Jesus disse para aquela mulher samaritana. Ele disse: olha, mulher, uma coisa eu te digo, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é que eu aprendo? Aí no seu banco você pode adorar, na sua casa você pode adorar, dentro da condução você pode adorar. Nessa noite nós estamos autorizados a adorar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quem quer adorar não escolhe lugar.
Porque às vezes, querido, parece que quando nós estamos em evidência, aí a gente parece que recebe ali uma injeção de ânimo, né? Para adorar, e aí você quer dar o glória mais alto e na verdade não precisa. E deixa eu te dizer uma coisa, adoração talvez não seja tudo isso. Às vezes no seu cantinho aí, em espírito e em verdade, você está adorando. Adoração não é pular, sapatear, gritar. Se você sentir, faça, mas faça na direção do Espírito Santo. Porque o que está se aparecendo nesse tipo de adoração é meninice. É meninice. E eu falo sem medo de errar. Olha, fulano de tal ali é cheio, será que é mesmo? Será que é? Não, aquilo ali é canela de fogo. Mas quem é o canela de fogo da porta para lá? Aí ficam algumas interrogações. Quem é o vaso das revelações lá em casa, com a esposa, com o filho? Será que nós somos isso mesmo? Essa mulher, ela não queria ser vista por ninguém, ela só queria adorar. Essa é a primeira lição. Quem quer adorar, não escolhe hora nem lugar e não precisa ser vista. Segundo, quem quer adorar, louvado seja Deus, desce até aos pés do mestre. Essa mulher escolheu o lugar mais baixo. Ela se agacha e vai lá embaixo. E eu quero te dizer uma coisa. Como eu já disse e volto a repetir todas as vezes que tenho oportunidade de mencionar. O lugar mais alto que nós poderemos estar é aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Porque aos pés do Senhor há milagre, querido, e eu lhe provo biblicamente. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla do manto de Jesus. Aonde é a orla? É lá embaixo. Recebeu, aleluia. Jairo se agacha aos pés do mestre, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai até a casa de Jairo. Então nessa noite, vamos descer até os pés do mestre e nós vamos sair daqui com o nosso milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, quem veio adorar o mestre, ele não vem vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela vai adorar. E a Bíblia diz que ela leva ali um vaso, por nome vaso de alabastro, e dentro do vaso havia uma essência de nardo puro. O que era esse vaso de alabastro? Deixa eu falar para vocês. Era uma espécie de uma pedra branca, com gesso, como gesso. E dessa matéria eram produzidos vasos para colocar essências. E devido ao trabalho que se tinha para extrair, para coletar esse material, isso fazia com que esse vaso fosse tão caro. Olha só que coisa interessante. Ela pega um vaso caro e coloca dentro do vaso que é caro, uma essência que é mais caro ainda. E ela vai adorar. E ela não se preocupa em ofertar a Deus aquilo que ela tinha de melhor. Nós devemos fazer igual. Adoração não se resume apenas em glória a Deus e aleluia. É dia a dia, é vida, aleluia, é postura, aleluia, é comunhão, é graça, é estar, aleluia, aos pés dele, constantemente ofertando a ele o seu melhor. O que você trouxe para ofertar ao mestre nessa noite? O que você tem a ofertar a ele nessa noite? Aleluia!
Essa mulher nos ensina que na presença de Deus nós devemos dar a Ele o melhor. Aleluia. Por isso, querido, adore a Ele mesmo. Exalte o nome dEle mesmo. Glorifique a Ele mesmo. Porque Ele merece o melhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E era um vaso caro. Não era um vaso. Marcos vai dizer, aleluia, João, melhor dizer, vai dizer que era um vaso que era cerca de 300 denários. E o próprio Judas vai dizer que deveria vender e dar aos pobres, porque aquele conteúdo valia cerca de 300 denários. O que era um denário era equivalente a um dia de trabalho, mas vamos trazer para os dias atuais, para a gente entender o quanto era caro isso aqui. Eu fiz aqui uma continha básica para trazer para os irmãos. Imagine um trabalhador que ganha cerca de R$ 2.800 por mês, que trabalha, todos nós trabalhamos cerca de 26 dias por mês. Vamos dividir isso aí por 26, 2.800. Nós vamos chegar ao montante de R$ 107,69. Aí a gente multiplica isso por 300. Nós temos aí, aleluia, por 30, melhor dizendo, cerca de R$ 3.230. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o quanto era caro, mas essa mulher não se preocupou em pegar isso e dar ao mestre, em ofertar ao mestre, em entregar ao mestre, louvado seja Deus. E aí o que é que ela faz? Ela quebra o vaso e derrama sobre os pés de Jesus. Aí João vai dizer que o perfume do vaso tomou todo o ambiente. Louvado seja Deus. Olha que coisa interessante. E aqui eu quero deixar algo registrado. Quando você adora a Deus, aleluia, tua adoração contagia o ambiente, louvado seja o nome do Senhor. Quando você adora a Deus, é impossível estar do lado e ficar calado, é impossível ficar do lado e não glorificar o nome do Senhor. Aleluia! A essência começa a tomar o ambiente, louvado seja o nome do Senhor. Então ela quebra o vaso e derrama sobre a cabeça do mestre uma essência por nome de nardo pura. Essência essa que a Bíblia vai dizer que era de grande valor. Ela derrama sobre a cabeça do mestre e os pés e enxugou os pés com seus cabelos. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o povo vendo isso começou a se incomodar. Começaram a dizer, é um desperdício. Não tem necessidade. Não precisa. Deveria pegar, aí entra Judas em cena, os iscariotes, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Poderia pegar isso aí, vender e dar aos pobres. Mas o próprio Jesus disse que não era, o próprio escritor está dizendo que não era o interesse dele. O interesse dele era pegar e pôr a mão daquele dinheiro. Aleluia. Mas a verdade é que quando alguém toma a decisão de adorar ao mestre, aleluia, obstáculo vai surgir na sua vida. Grave isso. E talvez você que está me acompanhando pela internet tenha preocupação em adorar e servir a Deus, porque se preocupa com o que vão pensar e dizer. Eu quero dizer para você que está aqui e para você que está do outro lado, não se preocupa, o perdoador de pecado está no ambiente e ele pode, aleluia, te livrar de toda acusação e toda manifestação à contrária. Quando alguém toma uma decisão, você quer ver? Às vezes tem aqueles que não faz, não adora e se incomoda com a adoração do vizinho. Né? Se incomoda. Às vezes a pessoa está ali cheia da graça, chorando. E as pessoas ficam assim, será que está tudo bem? Tá, irmão. Está adorando, está derramando lágrimas nos pés do mestre. Aleluia.
está se humilhando, aleluia, nos pés do mestre. A gente vê, as pessoas vão em shows de cantor e se rasga, e chora, e faz aquele aoê, aleluia, e ninguém acha anormal. E por que nos pés do mestre a gente vai ficar? Não, querido, nos pés do mestre a gente tem que derramar mesmo. Tem que se quebrar, aleluia. Tem que adorar em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É só alguém tomar uma atitude de querer chegar perto do mestre e adorar, que começa a se levantar. Se não, vejamos. A Bíblia diz que um homem taxado por nome de o cego Bartimeu, que era filho de Timeu, ele sabe que Jesus vai passar e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele faz isso por várias vezes. E alguém chega para ele e diz: rapaz, não incomoda o mestre não, fica calado, porque o mestre não vai te ouvir. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, seja igual aquela viúva insistente, aleluia, que foi até aquele juiz que não temia a Deus nem os homens, e disse: ei rapaz, julga a minha causa, aleluia. Ela foi uma vez, ele não deu ligança, foi a segunda, não deu ligança, mas ela continuou insistindo. Quem sabe aonde o mestre está e o que quer, ele insiste, ele vai atrás, ele busca, porque uma hora ele vai parar para te ouvir. E a Bíblia diz que Jesus para e diz: manda trazer Bartimeu. E a Bíblia diz que Bartimeu recebe a cura. A mesma coisa acontece com o mesmo Jairo que eu citei antes. Ele vai, se ajoelha aos pés do mestre, se humilha, Jesus vai com ele, mas no meio do caminho chega a notícia. E a notícia é: a menina já morreu, não incomode mais o mestre. É só alguém querer se aproximar de Jesus, e eu vou voltar a insistir e bater nessa tecla. Talvez você que frequenta a igreja, você que tem o desejo de adorar a Deus, ou seja, servir ao Senhor, mas a preocupação com o que vão pensar não te deixa tomar uma decisão. Eu quero te dizer nessa noite, não se preocupe com os obstáculos. É normal eles aparecerem, mas o importante é que o Deus que remove toda barreira e obstáculo estará com você todos os dias. Ele prometeu. É só você o aceitá-lo, aleluia, como único e suficiente Salvador da tua alma, porque com certeza Ele não te deixará. Pois bem, é só alguém tomar uma decisão de adorar, que você vai ver que as pessoas vão se levantar. E tudo isso por causa de uma essência. Agora observe, se o vaso era caro, a essência era mais cara ainda. Era mais cara ainda. E aqui eu posso abrir um parênteses. Nós somos vasos e carregamos uma essência caríssima. Essência essa chamado de Espírito Santo. Aleluia. Olha que coisa interessante. E o que era o unguento de nardo puro? Eu vou ler para vocês. O nardo era um óleo aromático extraído de uma erva perene da família das valerianas, ou planta do nardo, que era uma planta exótica da Palestina. Da raiz dessa planta era extraído um perfume muito valioso na antiguidade. Esse perfume era tão forte que os hebreus romanos usavam na preparação dos corpos dos mortos para o sepultamento. E o que tornava esse perfume tão caro era a distância e os lugares de difícil acesso que se trilhava para a obtenção desse perfume. Mas o que me chama a atenção é que a história vai dizer que esse perfume era conservado em vasos de alabastro. Vaso esse que a mulher quebra totalmente para obter tudo o que tinha dentro dele e dá ao mestre. Quebrar o vaso. Aquela mulher poderia derramar gota por gota daquele vaso nos pés do mestre. Mas ela não queria isso, ela queria dar tudo o que ela tinha.
Por isso, ela quebra e derrama. O que é que eu aprendo? Sem quebrantamento, não tem como entregar o nosso melhor. Sem quebrantamento, não tem como entregar o melhor. Quer adorar a Deus? Tem que se quebrantar. E aí, ficam algumas lições. Aleluia. O salmista vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que um coração contrito, está lá no Salmo de número 51, um sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado, aleluia, o Senhor não despreza. Aleluia. Quer dar o melhor, se quebrante na presença de Deus. Quer adorar a Deus, é necessário se quebrar. Sem quebrantamento não tem adoração verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias também vai nos dizer no capítulo 18, que nós somos como vasos na mão do oleiro. E como vaso na mão do oleiro, ele quebra, aleluia, e refaz da maneira que ele quer, aleluia, da maneira que ele acha que deve fazer, aleluia. Portanto, nessa noite, querido, sabe o que é que eu aprendo? Hoje é noite da gente nos quebrantarmos na presença de Deus, é noite de nós deixarmos ser moldado pelo oleiro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí, quando a mulher toma essa atitude, o fariseu olha a situação, olha a cena e diz: se ele soubesse quem é que está tocando ele, se ele conhecesse, se ele realmente fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Porque essa mulher é uma pecadora. É isso que o texto diz. Aí eu me alegro com Jesus. Porque aquele fariseu, naquele momento, ele estava fazendo uma distinção daquela mulher. Jesus não faz distinção de ninguém. Não. Pode chegar nos pés do mestre, que ele te recebe, aleluia, ele te abraça. Pode se humilhar nos pés dele, que ele te recebe, ele te acolhe, aleluia. Se estiver frágil, ele te levanta, se estiver fraco, ele te fortalece, se tiver pecado, ele perdoa. É só chegar aos pés dele. Aí, Jesus que conhece, diz: ô fariseu, eu preciso te contar aqui uma história. Eu preciso te contar uma parábola. Existia um certo camarada, dois camaradas que devia. Um devia 500 denários e o outro devia 50. E como não tinha dinheiro para pagar, o credor, aquele a quem aqueles camaradas devia, perdoou ambos as suas dívidas. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Desses dois, para tu, me responde aí, quem é que perdoou mais? Aí ele falou: no meu entendimento, é lógico que é aquele que devia mais. Ele falou: pois bem, disseste bem, aleluia, louvado seja Deus. E aí ele diz, ó, e o Simão respondendo disse: disseste bem, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Sabe por quê, Simão? Porque desde a hora que eu entrei no recinto, tu não fez nada. Tu não trouxe nem água para eu lavar os meus pés, que era a tradição da época. Tu não me saudou com um beijo no rosto. Em outras palavras, eu entrei, cheguei aqui e simplesmente tu me ofertou só o jantar e tá bom. Essa mulher tomou a atitude diferente. Desde a hora que eu cheguei, essa mulher não cessa de adorar. Desde a hora que eu entrei no recinto, em que ela entrou, ela tem
ofertado a mim com adoração e não bastante, tem lavado os meus pés com lágrimas. Oh, glória a Deus. Lavar os pés do mestre com lágrima. Sabe o que é isso, querido? É aquelas orações que você faz no teu secreto, e quantas vezes você se ajoelha no cantinho da tua cama e chora, e fala com Ele, e conversa com Ele, e é inevitável a presença de Deus não tomar conta do recinto, e em meio às lágrimas você o adora, aleluia. Como eu disse, a adoração não é aquele espetáculo, muitas das vezes é você no secreto com Deus, aleluia, nas madrugadas, onde ninguém vê, aonde ninguém enxerga. Oh, aleluia. E ali você está fazendo a mesma coisa que essa mulher. O fariseu queria só aparecer, dar o jantar e estava tudo bem. Aquela mulher falou, não quero esse alimento. O alimento que eu tenho, que eu quero é outro. Eu quero adorar porque eu quero estar na presença dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é estar na presença dEle. Aleluia, quando estamos na presença dEle, a alegria, a regozijo, a gozo, a adoração, a exaltação. Por isso nessa noite eu te convido a adorar a Ele, a dar o seu melhor a Ele. Ô fariseu, você não fez nada, fariseu. Aleluia. Deixa eu voltar aqui que eu quero ler. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E respondendo, Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Eu já li. Aleluia. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados, pecado que ele apontou, lhe serão perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, querido? Às vezes nós vemos a casa de Deus, e você, o pregador prega, os conjuntos louva, e às vezes a gente não temos coragem de dar um glória a Deus. Às vezes não temos coragem de dar um aleluia. Entramos e saímos do mesmo jeito, sem manifestar a Ele aquilo que nós viemos fazer. Culto, querido, é racionalidade. Nós não saímos do culto da casa para vir cumprir um ritual. Nós não saímos de casa para cumprir uma rotina. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido. Nós viemos aqui prestar a Ele o nosso culto racional. Dar a Ele o nosso melhor. Dar a Ele a nossa adoração. Portanto, quando entrares na casa do Senhor, adore a Ele em espírito e em verdade. Não se distraia com os periféricos. Não se incomode se uma criança anda, mas se ligue no trono da graça. Aleluia, porque quando nós prestamos atenção, deixa eu te dizer, Deus fala desde o início até o final. E é comum a gente ouvir alguém dizer, hoje o culto eu não vi nada. Porque às vezes nós estamos distraídos. O culto, o hino da harpa que é cantado, Deus fala.
a pregação, a leitura da palavra, Deus fala. Aí se eu pergunto, alguém lembra onde foi lido hoje? Lembra os hinos que foi cantado? Qual era o tema? Era poder pentecostal e o outro, alguém lembra? Jesus quebrou? Glória a Deus. Observe que tudo Deus está falando. E se nós não estivermos ligados, nós vamos entrar e sair igual esse Simão. Sem ofertar a Deus nada. Vem ao culto e diz, eu fui no culto, está tudo bem, fui visto. Não, querido. Vem aqui no intuito de dar a Deus o seu melhor. Louvado seja Deus. Dê ao Senhor o seu melhor. Louvado. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Vários obstáculos queria impedir que essa mulher adorasse e recebesse o perdão de Jesus naquele dia. E isso acontece na nossa vida. Você quer ver? Coloque um propósito nas mãos do Senhor. Você vai ver que começa a acontecer coisas que você nem imagina acontecer. Problemas surgirão, tudo para tirar você do foco. E deixa eu te dizer, alguém pode dizer, está exagerando. Ah, é? O que é que Paulo disse lá em Efésios capítulo 10? Capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, lugar que você não percebe. Por isso, querido, não se assuste. Quando você colocar o propósito de adorar, muitas coisas surgirão. Porque o inimigo não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu tenho uma coisa a te dizer. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. Busque a Ele, adore a Ele. Que quando a luta vier, Jesus, aquele que é grande, estará com você e o inimigo não resistirá. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, dê a Ele o seu melhor e você vai receber aquilo que você busca. Aquela mulher, ela recebeu o perdão dos seus pecados e eu não sei o que é que você precisa receber. Talvez o que você precisa receber de Jesus é uma cura. Talvez o que você precisa receber de Jesus é um milagre. Talvez o que você precisa receber de Jesus é a salvação de um familiar. Eu te convido a ficar de pé nessa noite que eu vou orar por você. Aleluia. Talvez o que você precisa receber de Jesus é uma porta de emprego. Talvez o que você precisa receber de Jesus é uma libertação. E Ele está aqui. Existe um hino? Encosta aqui, irmão Alan. Tem um hino da Mara Lima, que diz, pra te adorar, Senhor. Conhece, Karina? Me ajuda. Aleluia, eu quero cantar esse hino. Aleluia. É o vaso de alabastro o nome do hino.
Aleluia. 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 Enquanto a irmã Karina louva, nós vamos adorar a Deus. Aleluia. 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 Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Foi o que eu nasci. E o me prostrar. É isso mesmo. É pra te adorar. Aleluia. 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 Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Adore a Ele nesse louvor. O meu vaso de alabastro, Quero te oferecer. quero te oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia. Sou pequeno e tão falho. Sou pequeno e tão frágil. Não mereço teu amor. Mas eu sei. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Oh, aleluia. Purifica as minhas vestes. Purifica, Senhor. Com seu sangue remidor, me ajude a ser fiel, pois eu quero chegar ao céu E te abraçar, Senhor. Cante, igreja, toda a igreja. pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar. Quero me prostrar aos teus pés, amar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, Quero te oferecer. quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Deixa baixinho que eu quero orar. Senhor, meu Deus e o meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, assim como esta mulher, ela se humilhou, ela desceu até os pés do Mestre, Senhor, porque ela sabia que necessitava, aleluia, receber de Ti um grande milagre. Ela precisava receber de Ti perdão dos seus pecados. Pai querido, nós queremos nessa noite, ó Pai, nos humilhar na Tua presença. Nós queremos nos quebrantar diante daquele que é todo poderoso.
diante daquele que tem poder para perdoar pecado, diante daquele que tem poder para curar, diante daquele que tem poder para salvar, diante daquele que tem poder para libertar. Por isso, nessa noite, ó Pai, assim como tu recebeste a adoração daquela mulher, recebe a adoração da tua igreja e cura, salva, liberta, transforma, Senhor, ressuscita, aleluia, faz milagre para a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.